Olá, pessoal, boa noite. Algumas pessoas entrando aqui no canal. Estamos fazendo essa live aqui pela primeira vez e muitas pessoas têm feito, né, lives pela internet. É uma forma da gente continuar trabalhando mesmo estando em casa, né? Continuar produzindo conteúdo, compartilhando leituras, porque apesar de estarmos em home office trabalhando bastante, né, tem pessoas que estão até comentando que estão trabalhando mais em casa do que nos seus escritórios, a gente acaba tendo um tempo aí mais precioso em virtude de não ter trânsito, e aí dá para aproveitar esse tempo para ler, se atualizar, fazer receitas, né? Aí cada um faz o que gosta mais, o que tem curiosidade de aprender. E aí o bom é a gente poder conversar com os amigos, compartilhar conhecimento, e lá na escola que eu atuo, que é a Metas ITER, nós estávamos compartilhando essa semana sobre uma notícia que saiu na mídia, que nós temos acompanhado, que é uma pauta do Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho se reuniu para poder decidir os rumos da Previdência Complementar no Brasil em virtude da crise, né, em virtude dessa situação que todos nós vivemos, todos nós conhecemos, né, essa crise pandêmica, econômica, né, que afeta a todos nós. E aí nós estávamos conversando no nosso grupo a respeito, e surge a ideia da gente colocar isso numa live, para poder compartilhar com vocês também, poder trocar ideia, inclusive tem um chat ao vivo aqui, quem quiser escrever, olha, tem algumas pessoas escrevendo, Karen Bertolini, minha amiga da Faculdade de Direito, olá, minha sogra, claro que a família está prestigiando a gente, né, amigos, famílias, professor Nicolas, a Gisele, nossa aluna lá da escola, da Metas, faz curso de certificação com a gente, para o CPA 20, Gustavo Ferraz, olha que bacana, quantas pessoas. Muito bem. E agora entrou a Kelly, nossa, minha amiga também, de uma seguradora, trabalhamos juntas. Algumas pessoas eu não conheço, Luiz Ricardo, a Maria Helena, aluna do Senac. Olha, um monte de gente. Que bacana, Renato, Lilian, muito bom, muito bem-vindas. Isso me deixa mais feliz, porque é claro que a gente não é artista, não está acostumada a falar ao vivo e fica com um pouquinho de medo, né? Mas acho que a gente vai acostumar com isso e vai ser uma realidade aí para muita gente. E nós que somos da área de educação, estamos fazendo aulas via aplicativo, aulas online com os alunos, tem sido uma experiência diferente, e a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Nós estamos acelerando a nossa transformação digital, aprendendo, sabendo como lidar com esse novo cenário, né? Então, isso a gente tem que ver também a parte boa das coisas, né? E logo eu acredito que as coisas voltem ao seu normal na verdade, voltem diferentes, né? Nós voltaremos melhores porque o mundo não vai acabar. Certamente vão achar cura, a gente vai poder voltar ativa. Já estamos, né? Ativos em casa, mas vamos poder voltar ativa em loco, né? Nas escolas, nas empresas, e acredito que tudo vai ser bom e vamos aproveitar esse momento, que uma hora ele vai acabar, né? Para o bem de todos nós também, mas vamos aproveitar de forma muito útil. Então, olha, um monte de gente, Felipe Augusto, a Vânia Martins, o Felipe, a Márcia Maciel, Marina Rios, oi Marina, tudo bem? Priscila, olha, professor Sidney Dias, da Escola Metas ITER, também está aqui, do Unicincor, Maria Luzinete, Maria Correia, eu acho que é minha mãe, né, que se chama Maria Correia, o apelido dela é Cissa, olha, gente, se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, está, olha, Mônica acabou de entrar, eu não sei olhar aqui, mas tem muita gente, quer ver? Eu acho que eu vou saber, sim, participantes, olha, se contar aqui, deve ter umas 40 pessoas, para mim é muito, estou honrada com a presença de vocês, viu, gente? Obrigada pelo apoio. Mas vamos lá. Então, essa notícia do Conselho Nacional de Previdência Complementar saiu, né, da semana passada para esta, e nós ficamos preocupados porque tem muito a ver com essa questão de finanças, que são as disciplinas que nós ministramos no curso. Né? Eu sou professora de previdência, de ética, e temos professores de renda fixa e variável, e a gente começou a discutir sobre esse assunto e acabou virando essa live, né? Então, qual que é a questão? O Conselho se reuniu
a pedido do Ministério da Economia, para verificar o que pode ser feito na previdência complementar diante da crise econômica. Previdência complementar, eu só vou voltar um pouco, porque talvez tenha pessoas que não tenham esse conhecimento, e aí a gente procura trazer todos assim para o mesmo nível. Então, existem dois tipos de previdência privada, né? Voltando antes ainda, temos a previdência pública, né? O INSS, para os funcionários que têm carteira registrada, e temos a previdência dos funcionários públicos, então essa é a previdência oficial. E aí nós temos uma outra previdência, que é a previdência privada ou complementar, que é uma outra opção também, para quem quer ter mais uma oportunidade aí de se aposentar, de ter uma outra renda, além da previdência oficial. E aí a previdência complementar, ela se divide em duas, a previdência aberta e a fechada. A previdência aberta são aqueles planos muito conhecidos com as siglas PGBL, VGBL, né, que as pessoas têm à disposição para contratar, todo mês fazerem uma contribuição para a sua reserva, esse valor fica aplicado, rendendo juros, e lá no futuro, depois de um longo prazo, a ideia é que seja investimento de longo prazo, as pessoas podem se aposentar com este valor que elas acumularam ao longo da vida, ou também podem resgatar o valor, aí uma opção da pessoa. E existe uma outra previdência, que é a previdência privada também, mas chamada de fechada. Vocês vão saber bem o que é isso quando eu falar como que ela é chamada no mercado. Ela é chamada de fundo de pensão. Então, essa previdência fechada, ela fica disponível para determinadas pessoas que são vinculadas a alguma empresa que tem o fundo de pensão. Então, a pessoa trabalha numa empresa que oferece fundo de pensão e ela tem a opção de entrar nesse plano, fazer a contribuição, às vezes a empresa também contribui, ajudando, né, a formar uma reserva para o funcionário, e aí ela tem regras próprias, né? Então, quando a gente vai ver a questão de regra de cada previdência, quando é previdência aberta, a regra obedece à SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, tão conhecida aí do pessoal que trabalha com seguros. Então, a SUSEP, além de cuidar de seguros, capitalização, também cuida da previdência aberta. Quando a gente fala de previdência fechada, que são os fundos de pensão, aí é uma outra entidade que cuida, que fiscaliza, vamos dizer assim. Nós temos a Previc, que também é uma entidade fiscalizadora do governo e cuida dos fundos de pensão. E o conselho que está acima da Previc é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. O conselho que está acima da SUSEP é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, é como se fosse par, né, um do outro, são pares ali. É separado, talvez um dia venha a juntar, mas é uma definição assim, né, do organograma aí do governo. E o governo interfere bastante nas duas, mas eu percebo que na previdência dos fundos de pensão, ele interfere até mais, até porque o maior volume de dinheiro no Brasil está dentro dos fundos de pensão, eles representam economicamente uma grande parcela em dinheiro, porque eles começaram há muito tempo atrás, né? Então, muitas pessoas já aplicam há muito tempo, já tem essa opção, essa oportunidade, ele acabou sendo um produto que tem muito mais pessoas do que a previdência aberta ainda no Brasil. Então, preocupa o governo o que fazer com esse recurso, com as pessoas que têm esses planos, se elas podem ter alguma opção agora com a crise. E aí, o que o Conselho estava debatendo essa semana? Se iria liberar parte dos resgates para os participantes, né, que são os clientes que têm previdência fechada, porque na previdência aberta, para você resgatar o seu dinheiro, é mais flexível. Você pode resgatar a cada 60 dias, que é o prazo de carência. A previdência fechada, cada fundo tem a sua própria regra, né? Cada plano tem sua própria regra de carência, de resgate. É um pouquinho mais engessado, né? A ideia é a pessoa, de fato, não mexer no dinheiro, deixar esse dinheiro guardado para lá na frente ter uma renda. Mas, o que o governo pensou? As pessoas podem até ter dinheiro para o futuro, né? Essas pessoas assim que têm a sorte de ter um plano de pensão, né? Que a sua empresa ofereça. Mas e o presente, né? A gente agora está se preocupando com o hoje, embora o amanhã também seja importante, mas na hora que você pesa na balança, o hoje precisa estar garantido para depois você garantir o amanhã. Então, imagina a pessoa perder um emprego, acontecer algo hoje com ela, ter um dinheiro aplicado na Previdência num fundo de pensão e esse dinheiro está preso, não conseguir resgatar e a pessoa ter que tomar empréstimo, passar necessidade. Então, o governo se sensibilizou, né, o Ministério da Economia, porque os conselhos de previdência estão embaixo do Ministério da Economia, tanto o conselho do fundo de pensão quanto o conselho da previdência aberta. E no caso do fundo de pensão,
o Ministério da Economia pressionou, né, o Conselho Nacional de Previdência Complementar para decidir algumas regras, né, como ficariam. Então, qual foi a pauta que o Conselho propôs de possibilidades para ajudar os clientes nesse momento e também as empresas? Porque a gente fala que é uma crise não só para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Claro que existem fundos de pensão que têm muito dinheiro, mas existem empresas menores também. Tem que se pensar no coletivo, né? Pensar em todos, porque se uma empresa também grande tem problemas, a gente pode cascatear esse problema para as pessoas físicas, né? Para os empregados, para os consumidores. Então é um problema geral. Não dá para pensar apenas numa parcela. Tem que pensar em todos os reflexos. Então, uma possibilidade foi liberar resgates, né, 50% num determinado fundo, 10% em outro, né, aí eles estabeleceram as regras técnicas, também suspender as contribuições por enquanto, então as pessoas de repente precisam agora parar de gastar, embora não é gastar, né, quando você guarda o seu dinheiro para uma previdência, você está guardando para o futuro, mas existem as prioridades financeiras de cada um, então talvez nesse momento não dê para fazer essa poupança, né, esse investimento, então, as pessoas terem a opção de parar de contribuir por enquanto, depois retomam quando tudo melhorar, e as empresas também pararem de contribuir, porque nos fundos de pensão, existem casos, né, de empresas, assim como na Previdência Aberta também existe esse modelo, que a empresa contribui junto com o funcionário, ajudando ele a formar uma poupança, uma reserva para se aposentar com esse dinheiro lá no futuro. Então, as empresas também paralisarem suas contribuições também por conta do caixa da própria pessoa jurídica e é, o plano fica parado só rendendo, né, uma suspensão do plano temporária. Os planos também oferecem a possibilidade, esses fundos, das pessoas fazerem empréstimo dentro da própria empresa, com uma taxa de juros menores, para ela sacar da sua própria previdência, da sua própria reserva, de acordo com algumas regras, ela pode fazer empréstimo desse próprio dinheiro. E aí depois a pessoa vai pagando essas prestações e repondo o dinheiro na sua previdência. É uma forma bem interessante, bem inteligente de você tomar dinheiro a um juro bem mais baixo da sua própria reserva. E aí também uma pauta da reunião do Conselho, o Ministério da Economia, foi suspender o pagamento dos empréstimos de quem pegou dinheiro emprestado da sua própria previdência, até segunda ordem. Então, é, ou seja, o governo está pensando em alguma forma para ajudar, né, flexibilizando as regras. Na Previdência Aberta eu não vi pauta a respeito, porque ela é mais flexível, até mais fácil, mas na Previdência Fechada essa foi a pauta recente. E o que acontece? A gente precisa entender impacto, porque quando você faz uma coisa que parece boa, ela pode ser boa, mas pode ser ruim, depende do ponto de vista e das análises. Então, assim, tudo na vida depende, né? Isso é bom, é ruim? É bom no geral, mas quais os impactos? Depende, vamos avaliar cada impacto. Qual é a questão aqui? Do ponto de vista atuarial, eu estive conversando até com alguns atuários, amigos meus, né? eh, Colegas aí do mercado, das instituições acadêmicas, e do ponto de vista atuarial, né, eu sou advogada, então meus amigos atuários sabem muito mais do que eu, mas o que eu entendi deles também é que o impacto não é tão grande, porque o governo está mexendo em dois tipos de planos de pensão, que é chamado contribuição variável e contribuição definida. Não vou entrar no mérito técnico disso, depois vocês fazem um curso e a gente ensina, mas esses tipos de plano dá para mexer. O déficit atuarial aí é possível de equacionar, existe matemática, porque a atuária é uma área, né, da administração que cuida do passivo, dos planos de previdência, da questão do dinheiro, toda essa parte de seguros, o atuário atua muito nisso, né? Eles conhecem as probabilidades, as estatísticas, fazem todo esse controle, né? E aí, atuarialmente, que é uma ciência matemática, dá para equacionar essa questão, porque o fundo de pensão é assim, ele é uma autogestão, então a empresa que tem seu próprio fundo de pensão, ela não terceiriza isso para uma seguradora, que seria uma previdência do tipo aberta, que é o PGBL, o VGBL. Né? No fundo de pensão, o risco da administração do plano é da própria empresa, ela faz a autogestão. Então, ela precisa garantir que o dinheiro que está entrando dos participantes é suficiente para pagar quem está aposentando. Né? Então, é igual se fosse a nossa previdência pública, né? O INSS, a previdência oficial. A gente tem o dinheiro de quem contribui, e aí tem o caixa que sai para pagar os aposentados, os pensionistas, tem que ter uma conta para isso fechar. Quando você tem
menos arrecadação do que o que você paga, você acaba tendo um déficit, né, no INSS face as regularizações que o governo entender cabível, né, do plano de contas do governo. Quando a gente fala de uma previdência privada, quem tem que fazer essa gestão é a empresa. Então, ela precisa estar atenta nisso, para o fundo não falir, né? Já imaginou? O dinheiro de tanta gente ali guardado há tantos anos, um sonho de aposentadoria, é uma responsabilidade imensa. Então, os fundos de pensão, eles têm essa responsabilidade de cuidar do déficit, que é quando falta dinheiro, né, tem que, de repente, pedir aporte dos próprios participantes para poder equacionar o fundo, ou então superávit, né, às vezes acontece do dinheiro sobrar. Então, toda essa gestão aí é calculada pelo atuário, eles acompanham bem, e nos planos que o governo quer mexer, isso aí atuarialmente não tem tanto impacto. Teria se fosse um outro tipo de plano aí, para quem conhece fundo de pensão, que é o benefício definido, BD. Esse você não pode ficar mexendo, né? Ah, vamos parar de contribuir, agora contribui de novo, porque é um plano que ele é muito justinho, né? O cliente já sabe quanto que ele vai se aposentar, é um plano excelente. E aí ele não pode deixar de pagar, porque a reserva tem que estar formada de forma equacionada. Então, esse plano BD, benefício definido, não é a pauta dessas possibilidades do governo. E aí, impacto atuarial já falamos, então, e aí existe um outro impacto, pessoal de finanças. Qual seria o impacto? A questão dos resgates. Pensa comigo. O cliente que adquire um plano de previdência, ele coloca o dinheiro lá na instituição, né, chamada de entidade, e essa entidade não fica com esse dinheiro parado. Ela vai aplicar esse dinheiro no mercado financeiro de acordo com as regras, né, regras da SUSEP, se for previdência aberta, regras da Previc, se for previdência fechada. E aí esses papéis que o fundo compra, né, no caso do fundo de pensão, estão alocados, né, existem especialistas em finanças que fazem toda a alocação desse ativo, né, desse dinheiro, comprando, às vezes, muitas vezes, inclusive, títulos públicos que têm vencimentos de acordo com a duration da carteira de investimentos, né, que é um termo também que se usa. Então, se eu tenho participantes que vão se aposentar, né, participante é o nome que se dá ao cliente da Previdência. Então, se eu tenho clientes que vão se aposentar daqui a 30 anos, eu posso comprar papéis, né, investimentos, por mais tempo, que vão vencer daqui a 30 anos. Então, o gestor da carteira de investimentos, ele compra vários papéis, inclusive papéis de curto prazo, para se prevenir também de resgates inesperados, que é o que talvez aconteça agora. Porque o que acontece? Se o governo, de fato, né, liberar a questão dos resgates até 50%, as pessoas talvez corram para sacar esse dinheiro. E não são poucas pessoas, né, são muitas. Então, imagine que a entidade vai ter que honrar o pagamento desses resgates. Para isso, ela vai ter que vender aplicações, né? Tudo que está aplicado lá na carteira de investimentos, com vários prazos, de acordo com a melhor estratégia de investimentos para conseguir o melhor retorno financeiro para o cliente, que aí repassa, né, para o cliente esse investimento. Então, se você tiver que descasar a operação e sair vendendo a carteira para honrar resgate, porque tem que pagar, talvez não venda no melhor momento, talvez venda por um preço mais baixo do que valia se esperasse vender lá no vencimento. Então, isso pode também ter um impacto no mercado financeiro. Olha como a coisa é maior do que a gente imagina. Então, às vezes, quando a gente toma uma decisão para uma situação, olha como ela parece boa, vamos deixar resgatar tudo, só que é muito dinheiro. E aí existe um impacto financeiro, né? Então, essa medida do governo, ela acaba sendo uma medida que é anticíclica ou procíclica, né? Ela vai favorecer ou não o ciclo econômico, né? Que é um conceito de economia. Porque diz a Previc que tudo bem, que não vai ter problema, inclusive eu assisti até uma live com gestores de fundos de pensão, vários fundos de pensão famosos, gestores importantes, a maioria, ainda bem, dos fundos de pensão grandes, falaram que estão preparados para o resgate. Por quê? Porque eles têm aplicações de curto prazo, eles têm um colchão de segurança, como se fosse um seguro, para justamente dar conta desses resgates. Até porque o resgate também vai ter regras, não é para todo mundo, é para quem perdeu o emprego, né? O governo está estabelecendo aí as regras. E então os grandes fundos de pensão que fazem uma boa gestão, né, do seu ativo, do seu passivo, eles se disseram preparados. Mas e os pequenos, né? E os demais, será que todos estão? Porque a regra é para todos. Então esse é o impacto, né? De um risco de liquidez, né? Se vai impactar na economia, porque quando eu começo a vender muitos papéis, eu desvalorizo.
o papel, né, eu aumento, influencia na questão da oferta e da procura. Então, existe um impacto no mercado financeiro, né? Vejam, a previdência privada fechada, ela tem muito dinheiro circulando na economia, né? Então, impacta bastante. E um último aspecto que eu queria também abordar com vocês, que aí eu acho importante, mas ninguém falou sobre isso, é o aspecto pessoal. Veja, quando a gente fala de previdência, a gente está falando de uma poupança, né? Poupança, modo de falar, não que seja uma aplicação na poupança, tá? No sentido de guardar dinheiro. Então, é uma aplicação de um longo prazo. Quem vai começar a fazer gestão das suas economias deveria primeiro pagar todas as suas dívidas, né? Se organizar para isso. Depois ter uma reserva de emergência aplicada em algum lugar fácil de resgatar, com alta liquidez, para uma necessidade, né, uma oportunidade, alguma coisa rápida assim que surgir, que você já quer ter o dinheiro na mão, então reservar um tanto desse dinheiro em alguma coisa rápida, e ter esse investimento também, né, na hora que a pessoa sentar, administrar sua vida financeira, para seu futuro, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Até eu falo isso no mestrado também. Por quê? Porque a gente precisa se preocupar com o presente e depois se preocupar com o futuro, porque se não fizermos isso, quem fará? Né? A previdência pública oficial, ela tem teto. Na hora que calcula benefício, tem fator que diminui ainda o valor da tua renda. E hoje, quem tem um salário acima do teto vai receber muito menos. Então, estamos todos preparados para cair o padrão de vida, pagar um convênio médico ganhando muito menos? Então, essa preocupação para o futuro ocorre quando você começa a guardar uma reserva para o seu futuro mesmo. Esquece esse dinheiro, né? Tira lá quanto você puder da sua renda e aplica numa previdência e deixa lá, esquece, não mexe nesse dinheiro. E se você mexer agora, você salvou o presente, mas e o teu futuro? Até você constituir a reserva de novo, porque a previdência é juros compostos, então quanto mais cedo você começa a guardar, mais o dinheiro rende juros, o valor aumenta, sua previdência vai ficar maior, né, sua aposentadoria privada. Então, se você agora resgata tudo e vai começar de novo, já vai começar mais tarde, vai perder todo o rendimento, né, que você poderia estar acumulando na sua reserva. Então, essa decisão, ela é muito pessoal, é claro, mas é importante que o cliente faça suas contas, seja na previdência fechada ou na aberta, né? Vocês que têm uma previdência privada aberta também, né? De repente tem um plano aí numa seguradora, vou resgatar esse dinheiro agora? Então faz suas contas. Por quê? Você tem que lembrar que tem imposto de renda no resgate. Então avalia se o imposto de renda que vai ser descontado do seu resgate não vai comer, né, parte do seu dinheiro. Será que vale a pena? Será que é um dinheiro caro ou é um dinheiro barato? Será que eu tenho outro lugar que eu posso buscar dinheiro, né? De repente, um empréstimo com uma taxa mais barata, um consignado, eu não sei. Buscar alternativas, né? É claro que não fez nenhuma reserva de emergência, está desempregado e só tem o dinheiro da Previdência, não tem o que fazer, precisa salvar o presente primeiro. Mas quem, assim, procurar e achar outra oportunidade de se ajustar, a Previdência seria o último do dinheiro que a gente deveria mexer, porque é um dinheiro sagrado, né? É o nosso futuro. E aí são esses impactos que eu quis comentar com vocês, da questão da Previdência pública, a previdência privada, seja aberta ou fechada, e os impactos de uma decisão do governo de facilitar os resgates. Então, assim, acaba tendo um impacto muito maior do que o que a gente olha assim de imediato. Eu vou ver aqui no chat se a gente tem alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, viu, pessoal? Ah, temos pergunta. Ah, e quem pergunta? Olha, Sérgio Gomes pergunta sobre a diferença da previdência aberta e a fechada com relação a déficit e superávites, né? A previdência, eu até havia falado que a previdência fechada, ela é uma autogestão. Então, na previdência fechada, a, a entidade que tiver um plano próprio, né, para os seus funcionários, ela tem que fazer toda a gestão financeira, atuarial, jurídica, né, toda administrativa do fundo de pensão. Então, ela precisa ter em caixa tudo que entra, aplicar esse dinheiro e também sair do caixa tudo que vai pagar para os aposentados e se o plano tiver também pensionistas. Então, se tiver superávit, muito bem, aí tem as regras técnicas do plano, menos mal que tenha superávit. Agora, se tiver déficit, tiver faltando dinheiro, então
previdência fechada, né, no modelo fundo de pensão, vai ter que buscar equacionar esse déficit atuarialmente, vai verificar se tem alguma reserva que possa usar para poder fechar esse déficit dentro da própria contabilidade do fundo, ou então talvez tenha que chegar nos participantes e diminuir o valor das aposentadorias, né? Se o plano prevê, pode ter recálculo. Também pode ser que chame os participantes a entrar com mais contribuição. Então, assim, o participante numa previdência fechada, ele é dono do plano junto com a entidade. Como ela não visa lucro, é uma associação de pessoas com interesse comum de guardar dinheiro para o futuro, e aí elas ficam corresponsáveis. E aí a gestão do plano é que vai cuidar para que isso não aconteça, né? Não tenha que chegar no participante, pedir dinheiro ou diminuir benefícios, isso seria o último caso. Então, uma boa gestão costuma fazer reservas, ela tem esse cuidado para que não seja impactada, né, por esses atropelos aí todos. No caso da previdência aberta, o participante está livre de ter que trabalhar para repor algum déficit, porque ele não tem esse risco. A gestão do plano compete a uma seguradora, que é uma terceira, uma administradora ali da Previdência. Então, e também não tem esse risco, porque o modelo da Previdência aberta, ele é um modelo de um para um. Então, é o regime de capitalização, né? Eu vou contribuir para o meu próprio plano, e a minha reserva não vai misturar com ninguém, e do valor que eu conseguir juntar ali, é que vai ser calculada a minha aposentadoria, né? Se eu conseguir juntar bastante, a aposentadoria será maior, e do contrário também, se eu juntar pouco dinheiro, talvez dê uma aposentadoria muito baixa. Então, não há que se falar em déficit, né? No caso, o participante, ele não tem responsabilidade com relação a isso, ele está tranquilo que ele vai aplicar e desse dinheiro vai ser feito um cálculo e depois ele vai receber uma renda. Né? Se a seguradora, saindo agora do participante, estou falando então a seguradora numa previdência aberta, se ela fizer uma gestão que ela tenha mais pessoas para pagar do que receber, aí é um risco do negócio, é um risco da sociedade seguradora, que visa lucro, e por isso ela tem riscos também, ela precisa, aí essa equação faz parte dela, ela vai tirar dinheiro do acionista, alguém vai repor. Mas as seguradoras trabalham muito bem, elas são fiscalizadas o tempo todo, então, de várias seguradoras que eu trabalhei, eu sempre vi isso muito bem equacionado. Então, geralmente tem superávit, né? Tem mais dinheiro do que entra muito mais do que paga, né? As pessoas demoram para se aposentar, mas muitas compram plano, então isso aí é bem tranquilo, né? Tem funcionado muito bem. Então, essa é uma das diferenças da previdência aberta para a previdência fechada, tá bem? Vamos ver se temos mais perguntas. A Sandra Lima perguntou se suspender as contribuições seria um alívio financeiro. Sim, sem dúvida. Porque vejam, pessoal, imagine, você está trabalhando, você está numa situação. Então, você consegue receber seu salário todo mês, você sabe que tem aquela garantia que vai entrar dinheiro, e aí você organiza as suas saídas de dinheiro, né? Então, vou pagar minhas contas, um tanto eu vou aplicar todo mês, porque dá para fazer isso. Então, eu acho que para quem está trabalhando, está tendo renda sempre, ótimo, já faça seu planejamento, sacrifica um pouquinho, guarda, vale muito a pena, você vai ver o dinheiro somando ali, aumentando no seu extrato, você sabe que tem aquele dinheiro para o seu futuro, você vai se agradecer lá quando você tiver mais velho, vale a pena sim. Agora, quando você está sem renda, né, uma pessoa que está com algum problema ali naquele momento da vida, você tem que sair cortando despesas. Então, que contas que você faz? Eu vou cortar o supérfluo, que talvez seja algum consumo desnecessário, né, talvez roupas, avalia se você realmente precisa, a gente fica bem mais racional, isso é muito bom, você aprende que você não precisa de tanta coisa, você vive muito bem com menos, e aí você corta essas despesas necessárias e você começa a reduzir coisas, vai reduzir seu pacote de TV a cabo, ou cortar, enfim, vai diminuir coisas que não precisava antes, e no caso de aplicação, você vai avaliar se você pode continuar contribuindo ou não. Se você puder continuar contribuindo, é ótimo. Por quê? Você está salvando um dinheiro. É um dinheiro que vai ficar aplicado e vai render juros. Então, se ainda tiver algum tipo de dinheiro que você receba, por mais eventual que seja, é ótimo. Agora, quem está desempregado, sem renda nenhuma, talvez nesse momento seja a hora de pedir, sim, para suspender seu plano. Né? Se possível, não resgatar, deixa o dinheiro lá, mas aí você para de contribuir por um tempo, para ter um alívio financeiro. Então, né, no caso da Previdência Aberta, é só pedir para a seguradora, né, entra com o pedido na seguradora via call center,
via corretor, para suspender o plano, aí as contribuições param de vir para debitar na sua conta, o boleto para de chegar, e você, quando quiser, retoma, né? O plano fica só rendendo juros, ele não vai parar de render, sua reserva vai ficar aumentando, é só olhar seu extrato lá, que o valor está aplicado, tudo direitinho. E aí, quando você puder, o mais rápido possível, assim que a vida voltar ao normal, e volta, né? Ninguém fica ruim para sempre, né? Tudo fica bom, e uma hora volta, e aí você não esqueça de voltar a contribuir também, né? Porque senão aí vai deixando. O problema da gente é ficar adiando as coisas. Ah, igual quem não tem previdência, que é uma situação ainda pior. Eu conheço amigos que trabalham em seguradora e que eu perguntei: você tem plano da empresa? Porque às vezes a empresa oferece um plano e paga junto com você. Né? Se você dá 4% do seu salário, a empresa dá mais 4% do bolso dela. Então, que é 100% de rendimento, né? Você está ganhando 4% em cima. É 100% em cima de 4, né? E aí a pessoa fala, eu ainda não fiz, eu estou me organizando para isso, estou fazendo minhas contas, às vezes, né, o valor, assim, a pessoa que naquele momento não pode, precisaria parar realmente e fazer umas contas, ou às vezes não foi lá no RH preencher o formulário, é muito confuso esse formulário, tem que escolher se eu quero tabela de imposto progressiva, se é regressiva, se eu vou escolher para aplicar no fundo de renda fixa, renda variável, soberano, e aí é tanta decisão que às vezes falta alguém para orientar. Alguém no RH que entenda bem, que oriente os funcionários, ou alguém lá na seguradora, o corretor, às vezes falta conhecimento, porque as pessoas não são obrigadas a saberem isso, né? É um conhecimento muito específico de quem é da área. E aí precisaria de alguém, eu não vou entrar no mérito aqui de renda fixa, variável, progressiva e regressiva, porque aí é uma aula também. E aí caberia alguém orientar para essa pessoa assinar logo essa proposta e começar a guardar logo esse dinheiro, porque passam-se anos, daqui a pouco a pessoa já está aposentada e fez uma reserva para o futuro. Uma outra pergunta. Florisvaldo, né? Pergunta, em caso de resgate fechada, poderia colocar do imposto de renda? Florisvaldo, meu amigo, a previdência fechada, assim como a aberta, tem o mesmo tipo de tributação. Então, quando a pessoa faz resgate, ela vai ter imposto de renda no momento do resgate. Agora, eu vou ter que entrar no mérito do imposto, então, da tabela regressiva e progressiva, porque atende a essa pergunta. Vai depender da tabela de imposto de renda que ela escolheu quando fez o plano. Tanto faz fazer isso na aberta ou na fechada, as duas têm a mesma tabela de imposto de renda. Então, se a pessoa escolheu fazer pela tabela progressiva, que é o mais comum, a maioria tem essa tabela. Quando você não escolhe, é porque foi essa, porque ela é meio que automática, e ela é a mais antiga, sempre teve, né? Na tabela progressiva, é aquela tabela igual salário. Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. E tem uma faixa que é isento, né? Quem ganha menos não paga imposto. Então, na Previdência, que a pessoa escolhe a tabela de imposto progressiva, o valor que ela vai resgatar é que vai se calcular quanto que é o imposto dela. Então, lá tem a tabela, até 1.000 e pouco é isento, não paga imposto. Né? Acima de 5.000 e pouco, aí é 27,5%. Então, se você resgatar valores mais altos, vai pagar mais imposto. Resgatou valor mais baixo, paga menos imposto ou até não paga. É que na prática, nas seguradoras, né, quem conhece aí seguradora, né, previdência, sabe desse nosso dia a dia operacional, né, que a SUSEP e a Receita Federal determinaram é que as seguradoras retenham, né, os fundos de pensão retenham 15% sempre, e depois, quando o cliente fizer a declaração anual do imposto de renda dele, aí ele faz o ajuste. Então, se era para ele ter sido isento, porque ele resgatou abaixo lá da isenção, né, abaixo de 1.000 e pouco, ele vai pegar de volta esses 15% que a seguradora segurou e pagou lá para a Receita Federal, reteve. Aí, na declaração de imposto, ele pega esse valor de volta na restituição. Caso ele tenha resgatado um valor que o imposto certo mesmo pela tabela progressiva era 27,5 e a seguradora sempre retém só 15, ou a entidade de previdência fechada, aí depois ele paga a diferença lá na declaração de imposto de renda. Então, essa é a questão do impacto da tabela progressiva. Agora, se a pessoa escolheu a tabela regressiva, essa tabela é mais nova, e aí as pessoas, quando vão contratar, vão assinalar lá na proposta se elas querem uma ou outra. A tabela regressiva é uma tabela mais recente que o governo criou para incentivar as pessoas a não resgatarem o dinheiro tão cedo, deixar lá mais tempo. Por quê? A tabela regressiva é uma tabela que ela começa com uma alíquota mais alta e com o tempo vai passando, a alíquota vai diminuindo até chegar em 10%.
Então, se a pessoa deixar o dinheiro muito tempo, a alíquota vai ficando mais baixa. É pelo tempo que a alíquota baixa, né, o percentual do imposto. Não importa o valor que você resgate, a alíquota é sempre pelo tempo que você tem o plano, né. Então, nos primeiros 2 anos que você tem um plano, se você já resgatar, a alíquota é terrível, é muito alta. Quem tem tabela regressiva não deve resgatar o dinheiro sem fazer conta antes, porque perde muito dinheiro para imposto. Porque a tabela regressiva foi feita para quem vai deixar o dinheiro no longo prazo, aí ela vale a pena lá na frente. No começo não, ela é péssima. Por quê? A tabela regressiva começa com 35%. Se você resgatar o seu dinheiro nos primeiros 2 anos que você fez um plano, você vai ter 35% de imposto, né, você está perdendo muito dinheiro. Ao passo que numa tabela progressiva, se você tivesse escolhido ela, você teria 15% de imposto e, ajustaria depois na declaração, que poderia até ser nada, podia ser zero de imposto, se você resgatar o valor abaixo da tabela, ou o máximo de 27,5. Então 35 para 27,5, 35 está te penalizando pra caramba. Agora essa tabela regressiva, conforme o tempo vai passando, ela vai diminuindo a cada 2 anos. Chega uma hora, depois de 10 anos, que ela está em 10%. Então veja, se você é uma pessoa que deixou o dinheiro parado lá, né, aplicado, por mais de 10 anos, e esse valor que você tem é muito dinheiro, se você estivesse numa tabela progressiva, você ia pagar, de repente, 27,5 de imposto, né, 15 no resgate, ajustaria para 27,5 na declaração do imposto de renda. Agora, se você tem uma tabela regressiva, você vai pagar só 10. Então, 10 para 27,5, olha a vantagem. Mas para chegar nessa vantagem, a conta que faz os 10 anos é desde a primeira contribuição. Então, cada contribuição ela vai fazendo aniversário. Então, a contribuição que tem 10 anos mais antiga, você resgata 10%. Então, quando a pessoa consegue encaixar nessa regra, vale a pena. Então, eu falo para os meus alunos assim, a tabela regressiva é boa para quem acha que vai acumular bastante dinheiro, vai acumular um dinheiro que seria 27,5 na progressiva e não vai mexer. Vai ficar lá a longo prazo, 20 anos, que aí você resgataria 10 se precisar resgatar, né? E já a tabela progressiva é boa para quem não sabe. Que, né, eu, quando fiz meu plano, acabei fazendo progressiva. Hoje eu tenho mais de 10 anos no plano, me arrependi, devia ter feito regressiva, mas agora já era. Se eu mudar para regressiva agora, o tempo vai começar a partir de agora, não acumulo o passado. Então, acabei perdendo, mas também não sabia, né, que eu não ia precisar do dinheiro, ainda bem, né, tá lá aplicadinho. Então, é uma decisão, assim, muito pessoal também, tá? Esclarecendo mais uma coisa, Floresvaldo, além da pessoa escolher a tabela regressiva ou progressiva, com essas diferenças, né? A regressiva, o imposto diminui com o tempo que o dinheiro está guardado, quanto mais tempo, menos imposto. A progressiva é sempre 15, depois você ajusta lá na declaração conforme o valor que você resgatou, né? Se for valor baixinho, você pega o dinheiro de volta do imposto. Se for dinheiro mais alto, pode ser que você tenha que pagar a diferença do imposto. Uma outra diferença na questão da tributação é se o seu plano é modelo PGBL ou VGBL. Né? E vamos dizer que o fundo de pensão é como se fosse modelo PGBL. Qual que é a diferença? A grande diferença dos dois, e tanto no VGBL quanto no P, você pode usar tabela regressiva ou progressiva. Né? Elas são tabelas disponíveis para qualquer tipo de plano, né? Você escolhe à vontade. Mas se você escolher um plano PGBL, ou um fundo de pensão, quando você for pagar o imposto, ele é sobre todo o valor que você resgatou, né? Não só os juros, como também o valor que você aplicou. Então, na hora que você resgata, o imposto vai ser maior, porque ele vai ser sobre todo o montante. Agora, um plano no modelo VGBL, aí o imposto é só sobre o rendimento, igual a aplicação financeira num banco, né? Num investimento normal. Então, aí o imposto vai ser menor. É o mesmo imposto, a mesma alíquota, mas a base de cálculo do VGBL é só o rendimento. Então, na hora que você resgata a seguradora ou o fundo de pensão, ele separa o que é principal do que é o que rendeu. E aí ela só vai aplicar imposto sobre o que rendeu. Isso no V. Agora, o P é sobre tudo. Aí você pergunta, né, para quem talvez não saiba, mas por que então que eu aplicaria no P, se o V tem menos imposto? Públicos diferentes. O P é bom para quem declara imposto de renda no modelo completo do IR, porque aí a pessoa pode abater no imposto de renda todo ano tudo que ela pagou de PGBL, todas as contribuições que a pessoa pagou todo mês, a seguradora, a entidade vai mandar lá um extrato com tudo que ela pagou, ela pega esse valor, declara lá no imposto e diminui o imposto a pagar, então acaba tendo um benefício fiscal. Agora, para quem não faz declaração de imposto de renda, é isento. Ou faz a declaração de imposto de renda no modelo simplificado, que é aquele que você abate 20% sem precisar declarar as suas despesas. Aí não vale a pena ter P. Aí você teria que ter V. Aí eu tive até um colega essa semana
o Roberto, que me perguntou assim: nossa, eu tenho um PGBL pela tabela regressiva, tô ferrado. Eu falei: não, tem solução. Nesse caso, é só você parar de contribuir para o seu PGBL. Por quê? Que para ele era ruim ter PGBL? Porque ele está fazendo declaração pelo modelo simplificado. E aí, na hora que ele declara imposto, ele não consegue abater as contribuições do PGBL, porque o simplificado você não tem como declarar despesa e deduzir médicos, educação, previdência privada. Ele é um desconto simplificado. Já no modelo completo, você declara item a item. Então, como ele, por algum motivo das contas dele lá, ele está no modelo simplificado, porque deve ter poucas despesas para declarar, ele está pagando PGBL, não vai poder usar o benefício fiscal, e quando for resgatar vai ter imposto sobre tudo. Eu falei, então para de contribuir imediatamente, deixa o plano suspenso, não resgata também, né? Que aí você vai realizar o imposto. Deixa lá o dinheiro rendendo e faz o PGBL para não ficar sem previdência também, né? Não pode parar de ter só previdência. Aí você faz o V, o dia que você voltar a fazer um modelo completo, você volta para o P. Deixa os dois planos, vai alternando conforme o momento da vida, né? Está empregado, faz declaração completa, você contribui no seu plano PGBL. Está desempregado, se puder contribuir, faz no VGBL, porque não é vantagem o P. Agora, estou fazendo pelo modelo simplificado, faz no V. E aí você vai alternando, porque a nossa vida muda ao longo do tempo. Imagina, você faz uma previdência para 30 anos. Você acha que você vai ser a mesma pessoa o tempo todo? Né? Você começa, talvez, nem declarando imposto, porque ganha menos. Com o tempo, você vai ganhando mais. Aí, talvez, você tenha que migrar de modelo. Então, acho que a gente tem que ter mais de um plano aberto, né? Isso caberia aos RHs, no fundo de pensão, aos gerentes de conta, de investimentos, aos corretores de seguros, orientar os clientes. Eu vejo que falta muito dessa orientação. Vejo colegas assim da área financeira que conhecem muito, mas que conhecem muito de finanças, que eu não conheço tanto quanto eles, eu conheço de previdência, com essas dúvidas. Então, veja como é um assunto que a gente tem pauta para conversar, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta interessante que, nesse pacote que o governo está discutindo, da previdência privada fechada, se existe alguma medida discutida na pauta para antecipar a aposentadoria de quem está próximo de se aposentar. Dentre as opções da pauta, eu não vi esse item, né? Talvez eles possam vir a colocar, porque isso está ainda sendo conversado, não está decidido. Então, eu não vi, eu só vi a questão da suspensão das contribuições, tanto do cliente quanto da empresa, a suspensão das cobranças dos empréstimos, por enquanto, depois vai cobrar, poder resgatar 10% ou 50%, dependendo do tipo de plano e o tipo de regra, mas não vi a questão da pessoa se aposentar antes. Agora, teria que avaliar se alguém vai propor isso na pauta, né? A gente está acompanhando, aí vamos ver se isso vai ser proposto, seria interessante. E também se a regra daquele plano já permite aposentadoria. Será que a pessoa já cumpriu os requisitos? Porque cada plano, fundo de pensão, ele tem regras próprias, ele é assim, chatinho, vamos dizer. Cada plano tem sua própria regra, então eu não consigo falar de uma forma genérica. Plano de pensão, quando algum colega vem perguntar para mim sobre plano de pensão, eu sempre falo, puxa, me manda o regulamento do seu plano, porque eu não tenho a resposta, porque ela não existe. Cada plano tem sua regra, como, por exemplo, data para poder se aposentar, data mínima, né? Às vezes tem um requisito lá de data mínima que está no regulamento, esse regulamento está aprovado na Previc, você não pode abrir mão. Se a regra é 60 anos para se aposentar, você não pode aposentar a pessoa com 59, tem que esperar o regulamento, ou a entidade tem que pedir alteração no regulamento para a Previc, aí a Previc aprova, volta, aí ela pode liberar, porque é muito assim, cheio de regras, né? Não tem muita flexibilidade. Então, tem que avaliar cada plano e verificar se o plano, dentro do regulamento, aí teria que perguntar ao RH, que conhece bem o plano, quais são as possibilidades de flexibilização dentro das regras do plano. E no caso da previdência aberta, só emendando aí na sua pergunta, aí ela é mais flexível. Então, assim, se a previdência aberta você estabelece quando que você quer se aposentar, você coloca uma data de saída. Por exemplo, 55 anos, embora 55 é uma data ainda que a gente é jovem, né? As coisas mudaram tanto. Mas, enfim, a pessoa coloca lá 55. E aí ela está com 53. Se ela achar que já quer aposentar, ela até poderia. Só tem que ver se o dinheiro que ela formou já deu um montante suficiente para calcular uma boa renda. Porque quanto mais a pessoa demorar, melhor, né? Vai juntar mais dinheiro e vai dar uma renda mais alta. Bem?
Olha que pergunta interessante. Nós estamos em Sérgio 43 minutos de live, tá? Sérgio Sérgio Gomes. o Sérgio Gomes, pergunta muito inteligente. O Sérgio Gomes fala assim, que alguns fundos de pensão, podem pensar ou estão pensando em migrar para a previdência aberta. Então, imagina que eu sou uma empresa, tenho um fundo de pensão que é previdência fechada, e vou fazer um estudo, né, junto com uma seguradora que vai me apoiar para fazer a migração. Sim, isso tem ocorrido mesmo, é verdade. E aí, é o que você comentou, quando eu migro para uma previdência aberta, um modelo coletivo de uma previdência empresarial, eu estou tirando esse risco do fundo de pensão. Né? Então, aí mudam-se as bases jurídicas, técnicas, os modelos, e sim, até uma preocupação que eu até debati com alguns colegas essa semana sobre essas mudanças da Previc, é essa questão também da liquidez, né, das patrocinadoras. Imagine se as empresas também ficarem mal das pernas e não poderem mais contribuir, e elas retirarem patrocínio, pararem de contribuir para a previdência dos seus funcionários. Eu tenho uma amiga, a Andrea, que ontem estava conversando com ela sobre isso, ela falou que a empresa dela já retirou o patrocínio. É uma previdência, acho que é fundo de pensão, eles não estão contribuindo por enquanto. Então, isso é um impacto econômico, né, que tem acontecido. E também as empresas podem querer rever o modelo e ir para o modelo aberto. Isso é possível também que aconteça. E o SM Born, para que declara um como fica em fundo de pensão, quem VGBL no Found? Nossa, que pergunta maravilhosa. Ó, foi perguntado pelo Gomes, o modelo VGBL tem lá no fundo de pensão? Não. O modelo do fundo de pensão é como se fosse o PGBL, né? O modelo de tributação em fundo de pensão, ele é um modelo que vai ser aplicado imposto sobre todo o montante da reserva, né? Que for resgatada, ou que a pessoa for oferir renda lá na frente. Então, ele acaba atendendo um público que também acaba até sendo mais privilegiado, porque é um público que está trabalhando, muitos são funcionários públicos, né, que existem planos de previdência complementar no modelo fechado para o funcionário público também, existem empresas privadas, fundo de pensão, assim, não é para qualquer um, né, é uma empresa que monta o seu fundo de pensão, disponibiliza para os seus colaboradores, eu imagino que sejam pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho, na média, mais alto, claro, talvez tenha pessoas que fiquem fora dessa faixa, né, mas eu acho que atende a maioria das pessoas no modelo como PGBL, porque a maioria deve declarar imposto de renda. Mas realmente tem um gap aí, teria que criar um produto. A Previc teria que pensar em criar um produto como o VGBL, igual a SUSEP permitiu para a Previdência Aberta. Excelente pergunta. Essa é a pergunta dele. Não, na fechada é como se fosse similar ao PGBL. Então, quando você tem uma previdência fechada, você pode declarar todas as suas contribuições da fechada que você paga, né, do seu salário, lá no imposto de renda, pode abater o imposto. Ele é um modelo como se fosse um PGBL da aberta. Clara, muito boa a sua observação. É daqueles riscos que nós falamos, né, que é o risco atuarial, o risco financeiro e o risco do planejamento pessoal. Sim, como eu até comentei, eu assisti uma live com gestores de carteiras de fundos de investimento, fundos de pensão famosos, né, assim, fundos que têm bastante dinheiro, dizendo que talvez as pessoas não vão falar que não fizeram um bom trabalho, né? Acho que todo mundo vai falar que não, tudo bem, eu dou conta. Enfim, falaram que, ok, eles conseguem dar conta, que eles têm uma reserva para 2 anos de colchão de seguros. Né? Eles aplicaram em papéis que conseguem resgatar esses papéis sem ter prejuízo para a carteira de aplicações e saldar esses resgates. Mas, se o governo começar a flexibilizar muito o resgate, talvez a gente tenha muitas retiradas. Até que ponto, realmente, eles conseguem aguentar essa demanda? Mas e os pequenos? E os demais que não estavam nessa live? Tem vários fundos de pensão no Brasil. Então, eu não sei se todos estão preparados. Eu acho que vai ter problema para alguém, sim, de liquidez, de não conseguir vender esse título num bom preço, acabar pegando um valor muito menor do que vale, porque vai ter que fazer resgate para poder honrar resgate do papel, né, do investimento, para poder honrar a previdência, o resgate da previdência e acabar desvalorizando a carteira. Pode acontecer, sim, risco de liquidez. Mais alguma pergunta? Não, ok, só parabéns. Você falou muito Obrigada, gente. sobre os assuntos. Tá? E a Clara fez um comentário que na próxima poderia
Olha, live de finanças, muito bom. Eu vou chamar os meus professores, meus sócios lá na escola Metas Iter para falarem de finanças, que aí eles entendem muito bem sobre isso. Vamos. Essa é a primeira, gente. Obrigada, né, por vocês terem me ajudado, porque se eu estivesse sozinha aqui não faria sentido nenhum. Então, nossa, eu nem sei quantas pessoas tem, depois eu vou ler tudo aqui com carinho, porque é tão gostoso, muitos amigos. Os amigos dessa hora apoiam a gente. Obrigada, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Com 50 pessoas. Legal, 50 pessoas assistindo, tá ótimo. E aí, se quiserem fazer mais perguntas, né, podem continuar aqui colocando no chat. E a gente vai pegar o material que vocês colocaram aqui de perguntas, se eventualmente tem mais alguma coisa, e fazer novas lives. Essa de finanças que a Clara sugeriu, vamos sim já colocar na nossa pauta. Agora vamos começar a fazer um monte de gente, depois que gosta, né? Tô gostando disso aqui. Então, puxa vida, muito obrigada pela participação de vocês. É uma satisfação. Nossa, valeu a minha semana, valeu muito. Foi a primeira, não vou esquecer. Obrigada, viu, pessoal? Fiquem com Deus. Boa sorte para todos, fiquem em paz, né? Mentalizem aí coisas boas. Aproveita, esse momento vai acabar. Você vai começar a ter correria de novo, trânsito, você vai sentir saudade. Então aproveita, vai fazer o que você gosta, curta a família, é tão bom, né? A gente ter essa oportunidade de estar próximo das pessoas, aprendendo a cozinhar, né? Cada um aí com as suas habilidades. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Antônio Chaves. É possível reunir um grupo de amigos para criar uma previdência fechada? Olha que pergunta interessante. Reunir um grupo de amigos para criar uma previdência fechada, teria que criar um fundo, né? A empresa teria que abrir um fundo de pensão, como se fosse constituir uma empresa, né, com o CNPJ próprio, contratar especialistas que entendam desse tema, né, nesse grupo de amigos até talvez tenha esses especialistas, talvez seja formado aí por atuários, por pessoas que entendam, ou contrata uma consultoria atuarial, a consultoria vai montar esse plano, as bases técnicas, vai mandar para a Previc para aprovação, é possível montar um plano de previdência coletiva. Aliás, que fundo de pensão só existe no modelo coletivo, né? É sempre empresarial. Tem que ver se é vantajoso. Acho que teria que fazer 2 estudos, faz da previdência aberta e da fechada e compara qual que é o melhor modelo econômico aí do ponto de vista do negócio, dos clientes, para um plano empresarial, né? Bem interessante essas análises, essas consultorias também. É bom olhar tudo e comparar e decidir, é uma decisão, assim, pessoal, né? Não dá para falar qual que é melhor, depende de cada caso. Tá? E vou deixar com vocês o contato da Metas. Quem quiser também pode escrever lá para nós na Metas, né? Nós temos o e-mail, e aí nós temos nosso canal no YouTube, que vocês estão aqui conectados, temos a nossa rede lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, tá? Temos o site da Metas Iter também, e o site é iterbrasil.com.br, né? Então lá vocês também têm bastante informação, e estamos disponíveis aí para receber as contribuições de vocês de conteúdos que vocês queiram ver, e aí a gente vai desenvolvendo para poder agregar e preencher aí o tempo de uma forma útil também, e trocarmos ideias. Eu gostei muito, também aprendi bastante com vocês, essas perguntas foram muito legais. Mais uma pergunta? Tem uma pergunta aqui, como as regras da Previc são muito engessadas, se melhor seria uma aberta. Depende, né? Tudo depende. Na verdade, uma vantagem da Previdência Fechada sobre a aberta é que as taxas de administração são menores, né? São taxas baixinhas, por quê? Porque elas não oferem lucro. Então, tem que fazer todas as avaliações do ponto de vista pessoal, né? Na pergunta anterior a gente falou do ponto de vista da empresa, será que é melhor uma aberta ou fechada? Então tem que ver a questão da responsabilidade com relação à gestão do plano que a fechada tem, se a empresa vai querer ficar com ela essa gestão, aí é uma decisão também de negócio, e do ponto de vista de pessoa física, né, de você ter um plano, de fato a aberta é mais flexível, só que a fechada, ela às vezes dá um patrocínio melhor para quem tem. Se eu tivesse uma possibilidade de entrar no plano fechado, eu entraria. E se eu puder ter um aberto, eu também teria. Quer ter tudo, né? É bom a gente guardar dinheiro. Então, assim, é uma decisão, assim, pessoal. Na verdade, depende de cada situação. Tem que fazer a comparação entre os 2 planos, ver se tem patrocínio. Se a empresa contribuir junto com você, no caso de um plano empresarial,
aí vale a pena sim, tanto um quanto o outro, porque na verdade tem contribuição da empresa também quando a previdência é aberta, também tem esse modelo, esse é o melhor dos mundos, quando você contribui junto com uma empresa, né? Essa é a melhor situação, seja na aberta ou na fechada. Se tem um plano assim, entra, vale a pena. Mais alguma pergunta? Só isso mesmo. Ok, então, obrigada, pessoal. Ficamos quanto tempo? Agora que tá aparecendo mais Tá aparecendo mais perguntas. Ó, vamos só até 1 hora, tá? Já tá com 54 A Márcia minutos. Ribeiro pergunta, tem as duas, aberta e fechada, é vantajoso? Olha, gente, eu adoro essas perguntas. A Márcia Ribeiro perguntou se ter as duas, a previdência aberta e a fechada, é vantajoso. Aí que tá, veja, quando você tem uma previdência fechada, ela é como se fosse um PGBL. Quando você tem uma aberta, você pode ter P ou V, você escolhe. Vamos supor que você tenha PGBL no modelo da aberta, você tenha uma fechada e tenha uma aberta no modelo PGBL. Lembra que quando você somar tudo que você contribui em uma e em outra, já que você tem duas, todo mês você paga para as duas, né? Quando você soma as contribuições das duas e vai usar lá na declaração de imposto de renda para bater seu imposto, tem limite. O governo, ele não é assim tão bonzinho. Ele estabelece um limite para você abater imposto de renda de até 12% da sua renda bruta. Então, se você contribuir para os dois planos no modelo PGBL, que te dá direito de abater imposto acima dos 12%, você está perdendo dinheiro. Porque na hora de declarar, você vai poder declarar até 12%. O que passar, você vai ter imposto sobre todo o valor, mas não vai poder usar o benefício de fazer desconto no IR. Então, você tem que fazer a conta. Pega lá o que você ganha de salário bruto e calcula 12%. Veja quanto dá. A soma das duas contribuições, tanto da seu plano aberto, da sua previdência aberta, quanto da sua previdência fechada, não pode passar os 12%. Isso se você tiver uma previdência aberta no modelo PGBL. Se estiver passando, você vai ter que refazer as contas. Vê lá na previdência aberta para você diminuir a sua contribuição, porque pode. A aberta você pode levantar, aumentar a contribuição, pode diminuir, a fechada tem que ver a regra do fundo de pensão. Aí você diminui sua contribuição na aberta, até o limite que fique dentro dos 12%. E a diferença você vai contribuir num plano VGBL. Aí você pode contribuir quanto você quiser, não tem limite. O VGBL não tem problema. Agora, se o teu plano de previdência aberta é VGBL e o seu previdência fechada é como se fosse PGBL, aí não tem problema, porque o problema aqui é quando você soma os dois PGBLs. Então tem que fazer essa conta para ver se é vantajoso. É vantajoso sim, desde que você fique no limite de 12% da sua renda bruta, no caso dos planos PGBL com fundo de pensão junto. Bem? Ok? Então, vamos parando por aqui, já vamos para 1 hora, né, 57 minutos, e eu agradeço muito. Obrigada pela participação de vocês, e fiquem bem, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Muito obrigada.